Olá, amigos do canal Eletrônica, o Benevaldo. Então, se você está aprendendo eletrônica ou praticar eletrônica aí, é bem interessante você assistir o vídeo até o final, né, porque tem algumas curiosidades, né, tem algumas coisas que talvez você ainda não tenha nem visto, né, nem saiba, né, então é interessante você ficar até o final aí do vídeo, porque eu vou mostrar para vocês aqui e tirar, né, algumas dúvidas, porque eu vejo aí muito nos grupos aí o pessoal ainda tem uma certa dúvida, às vezes ainda faz uma certa confusão ao medir algumas tensões aqui nessas TV de tubo, né, nessas fontes aqui relacionadas ao playback. Então eu quero mostrar para vocês, né, o teste aqui com os dois multímetros, né, tanto analógico como digital, e mostrar para vocês algumas diferenças de medida entre eles e como fazer também alguns testes, né, na parte da fonte, né, secundária, playback, né? Então é bem interessante. Então fique até o final que eu vou dar continuidade aqui à explicação. Pessoal, é o seguinte, a primeira explicação aqui que algumas pessoas aí têm dúvida ainda e às vezes a gente percebe, né, que elas estão medindo de forma errada, é a questão de trabalhar a fonte primária, né, fazer as medições aqui na fonte primária. A fonte primária ela é isolada da fonte secundária, né, desse outro circuito aqui. Né? É tanto que aqui você pode pegar, né, e já nessa área aqui, tem até a marcaçãozinha aqui, você não pode tocar que você vai pegar um choque, né? Então é o seguinte, na hora de fazer a medição dessa fonte aqui, fazer os testes, o que que acontece? Você não pode pegar a ponteira do multímetro, né? A ponteira preta, a gente costuma pegar para fazer os testes aqui, né? Quando você for fazer o teste no primário, você tem que usar um ponto negativo, tá certo? Você tem que colocar a ponteira preta, né? De preferência aqui no pino do capacitor principal, né? No pino negativo, e com isso fazer as outras medições, né? Continuar as medições, né? No caso usando o negativo dessa fonte aqui, né? Porque eu vejo algumas pessoas aí nos grupos, né? Que às vezes comete um pequeno erro, né? Tipo pegar a ponteira negativa e colocar tipo na malha do tubo, né? Ou no varicap, né? Para fazer a medição aqui. E com isso vai dar uma leitura errada, não vai dar a leitura correta, não vai dar certo, né? Você tem que colocar o negativo, a ponteira preta, no negativo dá aqui nessa parte aqui, entendeu? Porque nessa outra parte aqui é isolado do primário, então a medição vai sair errada. Então você coloca a ponteira preta aqui no negativo, aí você faz a medição aqui do capacitor principal, das outras tensões mais baixas que tem aqui, né? Mas colocando o negativo no, no terra aqui, no GND da fonte primária, certo? Agora fazendo as medições na fonte secundária, aí sim, a preferência é usar o varicap, porque o varicap ele sempre vai estar aterrado mesmo aqui no circuito, sempre vai ser o negativo. Nem sempre, dependendo do modelo da TV, você vai poder usar a malha do tubo, tá certo? Algumas TV, na verdade, na maioria das TV você pode usar a malha do tubo, mas tem algumas que não dá certo, viu? Ela não é o GND. Então, o certo para não ter erro, você usar aqui no varicap, tá certo? Colocar a ponta preta no varicap aqui que fica mais certo, tá certo, pessoal? Então essa é a primeira explicação aí, né? Que eu vejo que algumas pessoas cometem esse erro, pequeno erro aí, né? Assim, as pessoas que estão iniciando, né? Então aqui é mais mesmo para as pessoas que estão iniciando, né? Fica uma explicação aqui bem legal, né? E um outro erro também, né? Um outro erro é porque assim, a gente só aprende errando, né? Então a pessoa está começando, está iniciando, né? Isso é normal, né? Eu também, um dia eu errei também, né? Quando eu não sabia, né? Mas um dia alguém me ensinou, aprendi com alguém, descobri com a prática, né? Enfim, né? Hoje eu posso estar passando para vocês aqui uma pequena parte, uma pequena coisa que eu sei, né? Que acredito eu estar certo. Se eu tiver errado também aí, né? Se eu me equivocar em alguma coisa, vocês podem estar comentando aí também, tá certo? Sobre a medida de tensão na saída do transformador chope aqui, pessoal, é o seguinte. Tem algumas pessoas também que fazem o seguinte. Mede essa tensão na saída aqui do transformador, tá certo? Nos pinos aqui. E essa não é a forma correta de você estar medindo, tá certo? Nem com o multímetro digital e nem com o analógico, tá certo? Porque
você não vai obter uma tensão exata, uma tensão certa do jeito que é para ser aqui, fazendo a medição aqui, porque aqui sai uma alta frequência, né, sai uma tensão com alta frequência, no multímetro analógico, por exemplo, você colocando para medir a tensão aqui, que no caso, mesmo se fosse para medir aqui, seria para medir em corrente alternada, né, porque às vezes o pessoal também, em alguns casos, não sabe diferenciar também a questão da corrente alternada da corrente contínua, né, tem esse erro também aí que o pessoal às vezes comete, né, mas vamos supor que fosse para medir aqui, né, antes do diodo, no caso, seria em corrente alternada. Só lembrando que não é para fazer, nesse caso aqui, dessas fontes aqui, né, dessas TV, né, nem playback, não se mede aqui nos pinos, né. Serve tanto para a fonte, isso que eu estou falando, tanto para a fonte como para o playback. Não se mede a tensão aqui nos pinos, aqui, porque você não vai obter a tensão exata nem com o analógico nem com o digital. As tensões são medidas depois do diodo. Depois do diodo. Entendeu? Tanto na fonte como no playback. Depois do diodo e em corrente em tensão contínua, não é tensão alternada. Tá certo? Nesse multímetro aqui, essa escala é de corrente alternada. Tá certo? E aqui, corrente contínua, que é a tensão que você vai medir, né? Sempre no pino dos capacitores, no caso depois do diodo, né? A tensão que vem antes do diodo, dependendo se for um outro transformador, alguma outra fonte que você possa medir normalmente, que não seja de alta frequência, aí você mede em corrente alternada, que é essa daqui. Mas depois do diodo, a corrente é retificada, então ela é medida nessa escala aqui. Isso serve tanto para o analógico como para o digital, né? O digital, você vai identificar qual é a escala dele, que é contínuo, no meu caso é essa daqui, né? E a escala alternada seria essa daqui, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Aí para vocês não cometerem esse erro, né? Você vai medir a tensão da fonte, meça depois do diodo. Tá vendo aqui o sinalzinho do diodo? Você não vai medir aqui antes, nesse lado aqui. Você vai medir aqui, ó, depois da setazinha aqui. Aqui é que você vai obter a tensão em corrente contínua. Entendeu, pessoal? Corrente contínua, sempre lembrar disso. Como eu disse, tanto na fonte como no playback. Essa dica serve para esses dois casos aqui, né? Porque eu vejo aí o pessoal às vezes medindo... Ah, minha tensão está muito alta, mas é porque está medindo em corrente alternada, né? Tanto em corrente alternada aqui no multímetro, né? Como também, às vezes, mesmo em corrente contínua, mas ele está medindo no pino aqui do playback, entendeu? E aqui não... Por exemplo, aqui é para ter 180 volts, por exemplo, aqui, né? É para ter 180 volts, que é do RGB. Esse 180 volts é para ser medido aqui no capacitor mesmo, né? Nesse pino aqui. Não é lá no pino do playback. Aqui no pino do playback, se você for tentar medir, não vai dar essa leitura. Você não vai conseguir nem em corrente alternada, na escala alternada, nem na escala contínua. Entendeu, pessoal? Então, essa é a explicação. Espero que tenha ficado claro aí para vocês, tá? Vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui na prática. É o que eu quis falar para vocês, tá certo? Olha, pessoal, essa fonte aqui, né, nesse capacitor é para dar 114 volts, tá certo? 114 volts aqui, né? Você vê que aqui tem um diodo, ó, certo? Tem um diodo aqui, né? E aqui é o pino, né, da saída dessa tensão, passa pelo retificador, né, pelo diodo, e filtra aqui nesse capacitor. É para ter 114 volts. Vou medir aqui para vocês no digital aqui, ó. Vou colocar aqui, né. Ó, vocês podem ver aí 114 volts, tá certo? Varia um pouquinho, mas é assim mesmo. Vamos supor que eu mude essa escala agora. Vamos botar ela aqui em 750 volts aqui, em corrente alternada, no caso, né? Eu vou fazer essa medição para vocês verem como não funciona, não dá certo. Vou medir mesmo aqui no pino do capacitor, né? Porque vamos supor que você está medindo na escala errada. Você vê que você não consegue nem obter uma leitura. Eu vou botar aqui em 750, né? Pareceu ser muito baixo. Aqui, ó. Não. Tá dando aí o que? 250 volts, né? Então, você diria, mas está muito alta a fonte, está dando 250 volts.
Justamente porque você está medindo na escala errada, entendeu? Vamos agora fazer de outro jeito, né? Vamos medir antes. Vamos supor que você está mesmo na escala certa, né? Você está na escala certa, só que agora você vai medindo antes do diodo. Ó, liguei a TV novamente. Agora você vai testar aqui antes do diodo. Antes do diodo, né? Que no caso é como se fosse esse pino aqui, né? Aí você vai medir aqui, vai dar o quê? Tá dando aqui uma tensão de... Deixa eu tirar isso pra lá. Você está medindo o pino do transformador. Tá dando uma tensão aí de 70 volts. Na verdade fica até oscilando, tá vendo, pessoal? Porque também não dá para obter um resultado. E aí você dizer também que tá baixa a fonte, né? E na verdade não tá, porque você está medindo no lugar errado. A escala tá certa, mas você está medindo no ponto errado, tá certo? Então, isso aí que eu quis dizer para vocês aí, que não dá certo se você medir ou no ponto errado ou na escala errada, né? Então, o correto de medir é no capacitor, tá certo? No capacitor e na tensão contínua, na escala de corrente contínua, tá certo? Essa é a explicação. Você viu que não consegue obter um resultado nem no digital e no analógico. Eu posso mostrar para vocês também que é praticamente a mesma coisa. Deixa eu ligar aqui. Colocar aqui na de 1000 volts, né? Vou testar para vocês aqui em corrente aqui no capacitor, na escala errada, né? Você vê aí que dá uma tensão aí muito alta, né? Também. O 250, né? Que marcou no outro. Agora eu não fiz no outro teste, né? Mas vamos deixar aí na mesma tensão alternada, corrente de tensão alternada, e medir lá no ponto onde se fosse para ser corrente alternada mesmo. Ó, aí você obtém aí mais de 250 volts, ó, entendeu? Mas porque é uma alta frequência, você não consegue uma medida exata, normal, do jeito que é para ser, entendeu, gente? É por isso que não dá certo, ó. Só dá certo mesmo se for do jeito certo, entendeu? Agora eu estou na escala certa, vou medir no ponto errado, que seria aqui, ó. Entendeu? Já deu uma tensão baixa, menos de 100 volts ali. Quero para ter 114. Agora, no ponto certo, né? Aí vai dar aí os 114 volts, que é para que tá marcando lá, normalmente. Entendeu, pessoal? Então eu espero que essa parte tenha ficado clara aí para vocês. Tenha ficado bem explicado. E vou trazer um outro vídeo aqui com mais uma explicaçãozinha aqui. Aguarde aí o próximo vídeo. E se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sino da notificação para você não perder os novos vídeos. Curta o vídeo aí, compartilhe com os amigos. E até o próximo aqui, se Deus quiser. Valeu!